O álcool teve, durante milênios, sua produção sendo apenas fermentada. Nos tempos modernos, passa também a ser produzido de forma destilada. E essas duas formas constituem-se como um capítulo extremamente importante da vida econômica, social e cultural do mundo ocidental. Segundo Craig Heron, se relacionam com as dinâmicas de trabalho, de lazer, da vida familiar, estrutura das relações de classe, normas e também políticas de gênero, questões regionais, nacionais, políticas, de governo e de Estado, o que assume um caráter extremamente importante. Aqui, visto que o laboratório do nosso autor, né, a gente já vai falar sobre o livro, é a França, portanto, tem diferenças em relação ao Brasil. Então, é sempre bom ter claro, né? Aqui a gente está falando sobre o álcool na França, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou Marcos Morcego, condutor dessa viagem, né? Nesse episódio a gente se mantém no livro Drogas, a História do Proibicionismo, do Henrique Carneiro, publicado pela editora Autonomia Literária. Lembrando que temos cupom de desconto, hashtag Morcego na Autonomia, que te dá 20% de desconto em todo e qualquer produto aqui, tá? Então, não perde essa oportunidade. Além de curtir, comentar, compartilhar também ajuda bastante a gente, mas segue aí, ativa as notificações, que é isso, só de você estar acompanhando já tá demais, deixar o likezinho também, show. Mas também, além desse trampo, né, a gente tá em lives aqui nesse canal do YouTube, a gente produz podcast nas plataformas de podcast, a gente também tá aí na Clio Operária, onde a gente faz as lives de quinta-feira, então também fica atento a isso aí. E, obviamente, quiser apoiar nosso trampo, tá passando aí tanto nosso apoio coletivo quanto nosso Pix. Qualquer uma dessas formas ajuda a gente demais a continuar produzindo o que a gente tem produzido. Beleza? Vamos agora sim pro episódio. O primeiro ponto, então, é entender o álcool em sua relação histórico-social de forma de produção. Por quem, para onde vai sua distribuição, mas também seus efeitos no corpo das pessoas. Já que, segundo Jack S. Blocker, todos esses e muitos outros aspectos do uso humano do álcool etílico variavam conforme as sociedades e através do tempo. Obviamente, né, aqui a gente não vai se estender sobre isso, o próprio livro não se estende sobre isso, mas esse é o ponto principal de referência para fazer essa pesquisa sobre o álcool, né? Os debates sobre a regulação social, como são colocados pelo autor, mas depois definido enquanto uma ideia de moderação, é um debate antigo, presente em toda a história da filosofia ocidental desde o mundo grego. A moderação colocada como virtude, como sophrosvne em grego ou temperantia em latim. É o que mantinha um certo controle, né? Então essa dimensão, essa ideia de governar a dimensão apetitiva da alma. Para os povos europeus, a bebida fermentada antes da destilada, né? Lembrando que houve uma época onde a gente só conseguia fazer a fermentação, durante o século XVII, enquanto objeto de consumo das massas, vai cumprir o papel de gênero alimentício central na dieta dos povos europeus, seja com o vinho, seja com a cerveja, seja com os caldos de cereais, já que era tudo era presente cotidianamente. Como a água não era potável, na maioria das vezes, a cerveja era presente enquanto uma bebida, um alimento e também um remédio. Então, uma dimensão muito diferente do que a gente tem hoje, né? O excesso de bebida, em contrapartida, era dado como uma fraqueza de caráter, mas ainda não possuía um caráter patológico, que passa a ser atribuído somente na época moderna. Não só como uma causa de doenças, mas como um estado enfermo em si mesmo. Ao ponto de que, até meados do século XVIII, segundo Mathieu Lecoultre, alguns médicos recomendarem uma embriaguez mensal. Inclusive, pessoas famosas vão recomendar aí uma certa ideia de embriaguez. Porém, nesse começo, então, ele não é associado a nada patológico. E é por volta de 1840, com Magnus Huss lançando sua obra Alcoolismos Crônicos, que a teoria médica sobre o alcoolismo coincidiu com a formulação teórica do degeneracionismo na França, principalmente com Benedict Augustin Morel na década seguinte, publicando Tratado das Degenerações Físicas, Intelectuais e Morais. Se o médico suíço Magnus não via uma questão hereditária, na França as coisas vão meio que se conectar, tratando o alcoolismo como uma das grandes taras transmissíveis ao lado da tuberculose e da sífilis que ameaçavam a saúde da raça e a moralidade da sociedade. Morel, então, vai ser fundamental para construir uma escola de pensamento que vai ser a base para o higienismo como doutrina biopolítica de controle dos hábitos de uma população com a finalidade de evitar os elementos da degeneração, quase como se houvesse um pecado inicial. O abuso de substâncias alcoólicas, então, ele passa a ser associado com sintomas de uma suposta degeneração moral.
É interessante porque aqui a gente já tem esse debate surgindo sobre um projeto eugenista, que aqui no Brasil, por exemplo, é utilizado contra as populações pretas, periféricas, pobres, indígenas, um projeto de limpeza da cidade. Isso vai se espalhar por vários países a partir de 1911, com o primeiro congresso de eugenia. Sim, isso daí acontece, para quem já leu Gilberto Freire, sabe as referências que existem, né? O Nina Rodrigues, por exemplo, fala sobre isso também. Então tem todo esse debate nesse período em todo o globo, inclusive. Mais do que como uma teoria médica, o campo da oncologia ele se estabelece como um campo biopolítico, uma política moral de engenharia social. O controle social da política de drogas, ou melhor, essas políticas públicas, ou se a gente olhar para o sistema, né, para além de governo, né, para o necrocapitalismo, então buscando superar um pouco dessa ideia de biopolítica, a gente tem vídeo aqui sobre necrocapitalismo, é realizado tanto no sentido de controle de cima para baixo, das esferas institucionais em relação às populações, mas também como um controle social estabelecido pela própria sociedade em relação aos seus valores, hábitos e também representações. Como exemplo, né? Beber não existe só no abuso, mas ele vai ter várias formas e significantes sociais. Mas existe uma particularidade no desenvolvimento capitalista, da própria sociedade mercantil, que é esse olhar para os riscos. Eles existem. Mas, diferente da lógica do status quo, né, que geralmente a gente vê muito em propaganda, em como eles fazem o discurso sobre a questão alcoólica, né? A perspectiva mais histórico-sociológica crítica analisou o discurso anti-alcoólico em seu sentido ideológico, situando a influência ascendente da medicina na política. Então vou dar um exemplo aqui para o Brasil. No Brasil houve uma promoção de álcool para certas populações, no caso as populações subalternizadas, pretos, indígenas, como forma de controle social. Reparem que é diferente da ideia na França, né? Esse olhar de uma perspectiva histórica sociológica crítica, por exemplo, o que eu faço para a França é uma avaliação diferente do que eu faço para o Brasil, porque ele permite observar como a lógica de controle, a lógica da biopolítica, ou o próprio necrocapitalismo e seu desenvolvimento desigual e combinado, vai se utilizar de certas particularidades para promover o controle social. Entender esse movimento é importante para não se prender em reducionismos medicinais ou até biológicos. Observando também a questão da própria reforma social, que é principalmente no posicionamento nos direitos das mulheres e também para as estratificações sociais, nacionais e religiosas que atravessam o movimento antialcoólico e proibicionista. Então, também entender que existem vários discursos que vão se juntar para fazer essa construção ideológica. O próprio Campos Marim, já referenciado nesse episódio, observa o lado da repressão à classe trabalhadora e aos seus espaços de sociabilidade e bebida na Espanha, dizendo, e aí, segundo ele, existem na atualidade duas correntes bem estabelecidas que interpretam de maneira diferente o papel desenvolvido pela luta antialcoólica. De um lado, estão aqueles historiadores que consideram este movimento como um elemento fundamental de reforma social e que respondia a uma realidade que solicitava medidas contra o excesso de consumo de bebidas alcoólicas. De outro, enfrentando essa interpretação, se encontram os autores que vêm do movimento de temperança, uma reação de classe média em defesa de seus valores frente à classe operária e um mero instrumento de controle social. Para Jack Block Jr., existem dois esquemas complementares para a dominação. De um lado, esse de cima para baixo, né, onde as elites, que definem as condições de uso das bebidas, pensando na relação política, econômica e social, e principalmente no complô entre as indústrias, o monopólio e as forças governamentais. E de outro lado, a gente tem o que ele traz como uma espécie de esquema cultural, que tem relação com gênero, nacionalidade, classe social, etnia ou raça, e que estabeleceriam predominantemente os padrões de uso. Então, de um lado, a gente tem a lógica do controle social e de outro, a lógica de uma construção cultural realmente em relação a isso. Dando exemplos, né? Nos Estados Unidos esse movimento ele foi utilizado por conservadores brancos, aquela galera realmente do white power, contrários ao mundo urbano permeado por diversas migrações, mas também os reformistas sociais oponentes da escravidão e os movimentos de mulheres que buscavam sua elevação à participação política. E aí o autor coloca a emancipação social, e aí cabe a gente lembrar, né? A gente tá falando de um grupo de mulheres brancas, né? A gente tá falando de grupos racistas e desse conglomerado. Já na Europa, o que vai ganhar força vai ser essa perspectiva que a gente estava apresentando, higienista e cientificista. Então eles não vão ter tanto um puritanismo religioso evangélico. Então tem essa diferença, só para dar um outro exemplo. Retornando para a construção histórica, pensando na época moderna, um novo modelo de Estado se estabelece na Europa, reforçando e centralizando o poder.
São os elementos de burocratização, reforço do aparelho militarizado, um pouco pode ser visto aqui nessa mesma série de vídeos que a gente produz, né? Com os episódios, por exemplo, sobre o livro do Almir Felice, a gente fala um pouco sobre esse processo. É o Estado absolutista de transição da sociedade feudal para a sociedade mercantil. Já com Francisco I, lá em 1530, promulgando leis, se é que já poderia ser chamada assim, contra a embriaguez pública. Com penas bem brandas, não há quase registros de aplicação e o que se vê, ao contrário, é que os próprios juízes escolhiam por não avançar a pena. Geralmente essas questões elas ficavam mais restritas a uma lógica de questão moral e religiosa. A construção disso para a questão policial vai começar por volta de 1705, lá na França, com o livro de Nicolas Delamere, O Tratado da Polícia. Porém, a resistência popular vai criar a chamada cultura da embriaguez. Então, o álcool ele vai continuar associado a uma perspectiva de cordialidade, de franqueza, até o momento que chega a economia política, né? E aí se difunde a ideia de que a embriaguez é um grande freio econômico, porque ela leva a perder a motivação, o tempo e o trabalho e o dinheiro do reino. Mesmo a associação a uma doença não conseguiu tornar esse ato condenatório, né? Inclusive o Pasteur e o Rousseau eles vão utilizar o álcool de uma perspectiva positiva. Então, na França, embora se levem esses debates, eles não vão levar exatamente a uma prática condenatória. A gente já vai ver um pouco mais sobre isso. Vai ser só em meados de 1800 que a teoria higienista de hereditariedade e de degeneração vão conseguir um amplo alcance, principalmente quando se forma um pano de fundo ideológico útil, e inclusive que comemorou o aniversário recentemente, né? Que vai ser a luta contra o legado da Comuna de Paris de 1871. Então reparem, né? De 1705 até 1870, embora existisse, a gente não tinha altos índices de prisão, a gente tinha um debate muito mais moral do que tudo, com uma condenação da embriaguez pública. Então você podia ficar alcoolizado, mas não na rua, por exemplo, né? A partir da Comuna de Paris, o álcool vai ser conectado à rebeldia das massas, né? Obviamente, pensando numa degeneração da classe trabalhadora. Dessa forma, a embriaguez se torna a metáfora preferida para apresentar os acessos a essas febres coletivas. Diz então P. de Saint-Victor em Bárbaros e Bandidos. A embriaguez era o alimento dessa revolução crapulosa. Um vapor de álcool flutuava sobre a efervescência da plebe. A garrafa foi um dos instrumentos reinantes na comuna. Seus batalhões marchavam titubeantes ao combate. Um ponto importante desse primeiro momento, ou se a gente for olhar para o Congresso contra o Alcoolismo em 1903, ou até o início da Primeira Grande Guerra, né, o problema não vai ser o álcool pelo álcool, mas vai ser o uso de destilados, que eram de um maior acesso à classe operária. O vinho, por exemplo, na França, quase sempre foi poupado. Os objetos desse discurso médico regulacionista eram, em primeiro lugar, e acima de tudo, os setores proletários urbanos, identificados não só com estigmas da preguiça e da vagabundagem, como um comportamento coletivo com riscos insurgentes, associados cada vez mais à noção de classes perigosas e ao uso de álcool em lugares de consumo público, como as tavernas públicas. Essa associação também, principalmente nas ditaduras do século XX na Europa, foi conectada com as mulheres, que obviamente tiveram um grande protagonismo de luta e enfrentamento na própria Comuna de Paris. Para quem já ouviu falar de Cesare Lombroso, é um dos mais referenciados ao se falar sobre crimes e prisões, principalmente porque ele tem essa teoria eugenista, né? E ele associa essas degenerações a certos tipos de populações e aos anarquistas. E a gente tem vídeos sobre Kropotkin falando sobre as prisões, onde ele justamente destrói a argumentação de Lombroso, né? Os fundamentos positivistas, que se pretendiam científicos, se articularam às ideias de medicina proibicionista do álcool com as teorias sociológicas da criminologia, que acreditavam no atavismo criminoso hereditário. E é meio que a gente tem até hoje, né? Se você é preto, periférico, se você é indígena, se você... Enfim, qualquer coisa que remeta a essa coisa de, putz, é um potencial criminoso, é porque todos nós somos, dentro de toda a nossa tradição cultural, histórico, social, dentro de toda a nossa história, basicamente. Se apoiava nesse discurso médico e político. E essa era a biopolítica do momento. Aquele elemento importante da distinção agora assumiu um certo destaque, já que o álcool agora se popularizava. O acesso, quando a bebida era apenas fermentada, era mais difícil e também mais caro, né? Ponto que a prisão passa a ser utilizada para resolver, refletindo assim inclusive num pânico moral e resultando em perdas de direitos políticos.
uma resposta clara ao que a Comuna de Paris representou e a muitas outras questões políticas, né? Se a gente olhar para os Estados Unidos, por exemplo, a gente vai poder avançar por outros termos para discutir isso. Assim, na França, o vinho se torna a identidade nacional, como um importante setor da economia organizando-se ao seu redor, na agricultura, na indústria, no comércio, de uma bebida de uso cotidiano da dieta popular. Mas o movimento antialcoólico não conseguiu avançar muito. Se limitou a essas medidas repressivas, à embriaguez política e a uma proscrição específica do absinto. Bom, isso é um pouco do que a gente quis tratar para trabalhar com essa questão do álcool. Lembrando, tá? A gente está falando sobre a França, embora aqui eu remeta ao Brasil, aos Estados Unidos, é só para exemplificar justamente a diferença. A gente tem debates e situações diferentes, que é justamente o que a gente estava falando quando a gente abre esse episódio. Espero que vocês tenham curtido. Eu gosto muito de trabalhar com essa série com vocês. Agora com essa discussão sobre abolicionismo, que o Brasil ganha protagonismo, né? Para onde a gente estava se encaminhando, então a gente vai voltar a trazer episódios constantes. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de comentar, curtir, compartilhar, mandar pra geral e apoiar o projeto, que é o que garante a continuidade dele, tá bom? A gente se vê na próxima. Até mais. Um grande beijo.